Segundo Samuel, capítulo 17. Uzai e a orientação de Aitofel. Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisa matar, para que todo o povo fique em paz e te sirva. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, solicitou Absalão: consultai ainda a Uzai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. Uzai veio à presença de Absalão, que lhe questionou. Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou, ou tens outra orientação a nos dar? Uzai replicou: eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. E Uzai prosseguiu argumentando: tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são guerreiros valentes, e estão muito irados com tudo o que tem acontecido, assim como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente, que tem um coração semelhante ao de um leão, perderá a coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Beceba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que esteja refugiado, e cairemos sobre ele como o forte orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele fugir e buscar proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade, e com elas arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Uzai, o arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel. Porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Então Uzai revelou aos sacerdotes Zadok e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida, e rogou-lhes: agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem a Davi, dizendo: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Davi atravessa o Jordão. Jonatas e Ahimaás estavam aguardando em Rogueu, a fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo, então eles iam contar ao rei Davi. Entretanto, desta vez, um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam delatados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim, que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram: onde está Ahimaás e Jonatas? A mulher prontamente lhe respondeu: passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Assim que eles partiram, Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi.
Levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque este foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se então imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão. Ao raiar da manhã, não havia ninguém que já não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou-o e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Absalão também cruza o Jordão. Davi já havia alcançado a cidade de Mahanaim, quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itrá, o ismaelita. A mãe dele era Abigail Bate-Nahash, Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Maanaim, Shovi ben Nahash, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Mahi ben Amiel, Maqui, filho de Amiel, da cidade de Lodebá, e o gileadita Basilai, da cidade de Rogelim, trouxeram à presença de Davi e de seu exército camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em sua jornada pelo deserto. Segundo Samuel, capítulo 18, Absalão é derrotado e morto. Então Davi passou em revista seu exército e nomeou comandante de batalhões de 1000 e de 100 homens. Em seguida, dividiu todo o exército em 3 grandes companhias, uma terça parte nas mãos de Joabe, outra terça parte nas mãos de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e a terceira sob o comando de Itaí, o giteu. E exclamou então o rei às tropas: Eu também seguirei convosco para a guerra. Os soldados, entretanto, ponderaram ao rei: Tu não deves partir em nossa companhia desta vez, porque se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção, e se morrer até a metade de nós, também não nos darão atenção, ao passo que tu és como 10.000 homens dentre nós. Portanto, é melhor que sejas o nosso socorro, pronto a vir da cidade. Respondeu-lhes Davi: Farei o que vos parecer bem. O rei se colocou ao lado da porta da cidade enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1000. Então o rei ordenou a Joabe, Abisai e Itaí: Por amor de mim, tratai o jovem Absalão com brandura. E todo o exército recebeu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito do cuidado para com Absalão. As tropas de Davi saíram a campo aberto em direção a Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. E todo o exército de Israel foi vencido à vista da guarda de Davi, e houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens. A luta se desenrolou por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a própria espada. A morte de Absalão. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi. E ao passar apressadamente com a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pelo pescoço. Ficou suspenso entre o céu e a terra, e a mula seguiu-o em frente. Certo homem o viu naquela situação e correu para informar Joabe: Eis que acabo de ver Absalão atado e suspenso entre os galhos de um carvalho. Retrucou-lhe Joabe: Pois se o viste, por que não o mataste ali mesmo? Eu te daria agora 10 peças de prata e o cinturão de guerreiro. O homem, todavia, replicou a Joabe: Mesmo que pusesse nas minhas mãos 1000 peças de prata, não levantaria minha mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei pessoalmente te ordenou, e igualmente a Abisai e a Itaí. Por amor de mim, todos quantos ouvirem esta palavra, tratai com brandura o jovem Absalão. No entanto, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei Davi certamente ficaria sabendo, pois não se consegue esconder nada do rei, e tu mesmo se voltaria contra mim.
Diante disso, exclamou Joabe: Não quero ficar perdendo tempo contigo. E imediatamente apanhou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho. Logo em seguida chegaram 10 jovens soldados, escudeiros de Joabe, cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Prontamente Joabe mandou soar o chofar, a trombeta, e as tropas pararam de atacar Israel, porquanto Joabe dera o sinal para que o exército se contivesse. Então pegaram o corpo de Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa, no meio da mata, e ergueram sobre ele um monte de pedras. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si mesmo um monumento no Vale do Rei, alegando: Erguerei uma estela para mim, pois não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E por isso deu seu nome àquela coluna, que ainda hoje é conhecida como Monumento de Absalão, o pranto e a dor de Davi. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: Vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Porém Joabe lhe advertiu: Hoje não serás portador de uma alegre mensagem. No outro dia sim, porque a nova não é boa. O filho do rei está morto. E Joabe convocou um escravo cuxita, etíope, e lhe ordenou: Vai comunicar ao rei tudo o que viste. O homem de Cuxi reverenciou a Joabe e saiu correndo para levar notícia ao rei. Todavia Ahimaás, filho de Zadok, insistiu ainda e rogou a Joabe: Haja o que houver, eu também quero ir atrás do cuxita. Contudo Joabe lhe respondeu: Para que vais correr, meu filho? Nenhuma recompensa receberás por dar essa notícia? Mas Ahimaás replicou: Seja como for, desejo ir o mais depressa possível. Então Joabe consentiu, dizendo: Vai, se é o que desejas. E Ahimaás partiu em disparada pelo caminho da planície do Jordão e passou à frente do homem de Cuxi. Davi encontrava-se sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando o soldado que fica de sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, observou o homem que vinha correndo sozinho. Imediatamente o soldado gritou, avisando o rei. E Davi disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E aquele homem foi se aproximando. Mas o soldado de vigia viu outro homem que se aproximava logo atrás do primeiro, e alertou ao porteiro: Eis que vem outro homem que corre sozinho. Ao que exclamou o rei: Esse também deve estar trazendo boas novas. O vigia acrescentou em alta voz: Eu reconheço o modo de correr do primeiro homem. É como corre Ahimaás, filho de Zadok. E ponderou o rei: Este é um bom homem. Ele deve estar trazendo uma boa mensagem. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou reverentemente. Atirou-se com o rosto ao chão diante do rei e anunciou: Bendito seja Yahvé, o teu Deus. Ele entregou os homens que se insurgiram contra o rei, meu senhor. Prontamente o rei questionou: O jovem Absalão está bem? Ao que Ahimaás respondeu: Observei que houve grande alvoroço no momento em que Joabe, servo do rei, mandou este teu servo. Contudo não sei o que aconteceu. O rei ordenou: Fica aqui ao lado e aguarda um pouco. Em seguida chegou o etíope e transmitiu a seguinte informação: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje Yahvé te fez justiça, livrando-te de todos os que se levantaram contra ti. E o rei indagou ao cuxita: Vai tudo bem com o moço Absalão? E o etíope respondeu: Que tenho a mesma sorte desse moço. Todos os inimigos do Senhor, meu rei, e todos os que se têm levantado contra ti, para te fazerem mal. Então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava por sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e, clamando aos soluços: Meu amado filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem dera ter morrido em teu lugar! Ah, Absalão! Meu querido filho! Meu filho! Segundo Samuel, capítulo 19. A dor e o luto de Davi.
Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. Naquele dia todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como age as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão! Absalão, meu filho! Meu amado filho! A demonstração de Joabe. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o admoestou: tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos, que neste dia pelejaram por salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Ora, ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam. Porquanto demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficarias satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora e encoraje as tuas tropas e teus soldados. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. Isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta. E anunciou-se a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Entre mentes, os israelitas fugiram para casa. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos. Foi ele que nos salvou das garras dos filisteus. E agora teve de fugir da terra, para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Davi retorna a Jerusalém. Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: falai assim aos anciãos e autoridades de Judá: por que seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Por que seríeis os derradeiros a cooperar no meu retorno? E direis a Amasa: não tens o meu sangue? Tu és osso meu e carne minha. Que Deus me castigue com todo o rigor se, deste momento em diante, tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: vem, pois, tu e todos os teus servos. Episódio do regresso, Simei. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei, e atravessaram para o outro lado, a fim de conduzir a família do rei e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele e declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime, e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde esta ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Prontamente sugeriu Abisai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei, sob juramento:
tu não serás morto. Mefibosete encontra-se com Davi. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe questionou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou, e ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz o que bem te parecer. Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor do rei? Então o rei respondeu: Tu já explicaste o suficiente. Já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou ao rei: Deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: Passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti. Porém Barzilai respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos, não consigo mais discernir entre o bom e o mal, não sinto mais o sabor dos alimentos nem das bebidas, também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão. Mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que o teu servo volte, e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo, Quimã, que ele vá com meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Então o rei declarou: Que assim seja, Quimã me seguirá. Farei por ele o que te agradar, e tudo mais que desejar de mim, eu farei por ti, meu amigo. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para a sua cidade. Israel rivaliza com Judá. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar: Por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que estás irritados com isso? Porventura temos comido à custa das provisões do rei, ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: Ora, temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente. Por que fizeste pouco caso de nós? Nós somos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. Segundo Samuel, capítulo 20, a revolta de Seba contra Davi. Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Sheva ben Birri, Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar, a trombeta, e bradou: Não temos parte alguma com Davi, nem herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, ó filho de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam o rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando do palácio e as colocou numa casa sob guarda e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas.
Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Então o rei ordenou a Amasa: dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá, e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi disse então a Abisai: agora, Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo o seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo: vens em paz, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão, e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou: quem está ao lado de Joabe? E é por Davi? Siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue, no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, uma mulher sábia bradou da cidade: ouvi! Ouvi! Dizei a Joabe: vem aqui, para eu conversar contigo. Ele se aproximou dela e a mulher indagou: és tu, Joabe? Ao que ele replicou: sou. Ela acrescentou: escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu, dizendo: estou ouvindo. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho na cidade de Abel, e era desta maneira que se encontrava solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe de Israel. Por que deseja arruinar a herança de Yahvé? Respondeu Joabe: não é este meu desejo, longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Não é disso que se trata. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis, e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disto, a mulher replicou a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. Em seguida degolaram a Seba, filho de Bicri, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente, ele fez soar o chofar, a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Os altos oficiais de Davi. Joabe era o comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o arauto e conselheiro do rei. Seva era escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Eira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi.